Olá pessoal do terceiro ano, vamos iniciar aqui o estudo sobre espelhos esféricos. Eu vou dividir esse estudo em duas partes. A primeira parte será sobre a formação de imagens e os elementos dos espelhos esféricos e depois eu gravo um outro vídeo para a gente falar sobre o estudo analítico desses espelhos, ok? Então vamos ao nosso estudo. Nós temos aqui as aplicações práticas que nós temos no dia a dia de utilização desses espelhos. Esse aqui é muito utilizado nos supermercados, né? Para que amplie a visão, a imagem de quem está observando, né? Principalmente fica nos caixas assim, né, dos supermercados. Temos aqui o espelhinho que o dentista utiliza. Nós temos aqui também a utilização de uma lanterna, né? Também farol de automóvel, farol dos carros também funciona dessa forma. Retrovisores, parabólicas, né? E aqui aquele espelhinho de maquiagem, ou aquele que a gente vai na ótica e a gente amplia a imagem para poder ver os detalhes, etc. Então, bom, para os vestibulandos, o que interessa saber a respeito de espelhos esféricos? Primeiro que todo espelho esférico é um corte de uma esfera, né? Na verdade, aí você pode ter o espelhamento tanto interno, que seria então os espelhos côncavos, ou o espelhamento externo, que é o espelho convexo. Para a nossa utilização na resolução de exercícios, a gente vai representar o espelho côncavo dessa forma. Nós temos aqui, pode até ser uma reta, né? Não precisamos fazer ele totalmente esférico, só para representar, a gente já consegue fazer dessa forma. Esses sinaizinhos aqui que eu chamo de cabelinhos demonstram que a parte refletora é a interna, né? Portanto, esse é um espelho côncavo. Nós temos aqui o eixo principal, que nada mais é do que uma normal, porque nós sabemos que toda reta que passar pelo centro de curvatura, ela será uma normal. Mas esta aqui, em especial, ela é chamada de eixo principal. Temos aqui o centro de curvatura, que também é o centro da esfera, né? Isso aqui é uma parte dela, né? E o centro da esfera é o nosso centro de curvatura do nosso espelho. Entre o centro de curvatura e esse ponto que intercepta o espelho, né, que converge aqui o espelho e o eixo principal, que é chamado vértice, entre esses dois pontos temos o foco. Essa distância aqui é perfeitamente igual a esta aqui, ok? Então o foco está no meio entre o centro de curvatura e o vértice. Temos aqui então que o centro de curvatura, a distância dele ao vértice é chamado de raio. Obviamente, né, do centro até o vértice é o raio. E demonstrando aqui que a parte refletora é a interna, né? Então, por isso que é o espelho côncavo, certo? O que tem diferente no espelho convexo? A gente vai trocar aqui, esses cabelinhos aqui, então fica com a parte interna, isso significa que a parte externa que é a refletora, ok? Então, está aqui a parte externa que vai ser a refletora. Mas o centro de curvatura, o foco, tudo fica do lado da curvatura do espelho, tá? Isso não muda. Para a gente poder, daqui a pouco, construir as imagens nos espelhos, a gente vai precisar de saber algumas situações de raios notáveis. O que é isso? São 4 construções, das quais a gente vai utilizar 2 delas para fazer a construção das imagens nos espelhos esféricos. No espelho côncavo, funciona da seguinte forma. Não existe, são 4, não existe quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira e quem é a quarta. Isso é aleatório. Então aqui eu estou pegando uma inicial aqui, que a gente fala o seguinte: todo raio que incidir paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco, ok? Bom, isso aqui na verdade é uma aplicação da segunda lei da reflexão, porque todo raio incidente, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. E aqui passando pelo centro de curvatura tem uma normal, né?
Então acaba que o ângulo de incidência sendo igual ao ângulo de reflexão. No espelho convexo, funciona da seguinte forma. Já que o espelho convexo, a parte refletora é de fora, então esse raio vem em paralelo e ele vai em direção ao foco. Só que não é verdadeiramente o raio que vai em direção ao foco. É o seu prolongamento que vai em direção ao foco, porque o espelho não vai furar, né? Para que esse raio procure o foco. Então é o prolongamento dele que vai, né? E o raio refletido ele vem nessa direção. Okay? Então todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete passando pelo foco. No espelho côncavo é o próprio raio que passa pelo foco e no espelho convexo é o prolongamento desse raio que passa pelo foco. Outro que a gente utiliza bastante é o contrário desse anterior. Esse aqui, o raio incidente, está passando primeiramente pelo foco. Então, incide pelo foco. Então, se ele incide pelo foco, ele vai refletir paralelo. Então, se ele veio no slide anterior paralelo e passou pelo foco, então agora, se ele passa pelo foco, ele reflete paralelo. No espelho convexo, funciona da mesma forma. Veja que esse raio está indo ou querendo ir na direção do foco. Porém, o espelho não vai permitir, né, que esse raio vai ser refletido, mas o prolongamento dele, sim, vai passar pelo foco. Ok? Então, todo raio que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Terceira propriedade, terceiro raio notável, é a questão do raio que passa pelo centro de curvatura. Então, todo raio que passar pelo centro de curvatura, não vamos nos esquecer que é uma normal, né? E todo raio que incide em cima de uma normal, esse raio vai refletir por ele mesmo, né? Porque o raio de incidência em cima da normal é zero, então de reflexão também tem que ser zero. Então, todo raio que incide em cima da normal reflete por ele mesmo. Aqui eu desenhei aqui a curvatura do espelho, né? E porque aqui só tem a representação. E aqui só para te demonstrar que na representação o raio não incidiu, mas na verdade, se fosse um espelho de verdade, ele iria incidir, ok? Muito bem. No espelho convexo funciona da mesma forma. Então esse raio aqui, ele está apontando na direção de passar pelo centro de curvatura. Porém, a gente sabe que o espelho não vai deixar, né? Senão ele iria furar o espelho. Então ele vai bater no espelho e vai voltar por ele mesmo. Mas o prolongamento é que vai passar pelo centro de curvatura. Então, no espelho côncavo, é o próprio raio que passa e que reflete também por ele mesmo. No espelho convexo, é o prolongamento que vai passar pelo centro de curvatura. Ok? E por último, nós temos aqui o raio que vai incidir pelo vértice. Como o eixo principal é uma normal, então aqui nós temos um ângulo de incidência. E pela lei da reflexão, pela segunda lei, o raio que vai refletir aqui tem que ter o mesmo ângulo. Então o que a gente faz? A gente mede uma determinada distância aqui com uma régua e vem e traça essa mesma distância aqui, né, que a gente chama isso de simetria, e depois traça o raio passando por esse lugar. Aí você não vai ter nenhum erro de ângulo aqui. Então esse ângulo de incidência vai ser perfeitamente igual a esse ângulo de reflexão. Então, como que a gente fala desse raio notável aqui? Todo raio que incide em cima do vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Todo raio que incide no vértice reflete com o mesmo ângulo. A mesma coisa vai acontecer aqui no espelho convexo. Todo raio que incide em cima do vértice, aqui está a simetria, e vai refletir com o mesmo ângulo. Ok? Todo raio que incide no vértice reflete com o mesmo ângulo. Então, esses aqui são os raios notáveis. São essas 4 propriedades que a gente vai utilizar para formação de imagens nos espelhos esféricos a partir de agora. Bom,
Aqui você tem uma atividade na página 362 e eu vou trabalhar cada uma dessas de forma separada. Tá? Então, o próximo slide é a letra A, depois o outro slide é a letra B e assim sucessivamente, ok? Então, você vai encontrar isso aqui na sua apostila 2, ok? Do capítulo 3. Então, vamos lá. Objeto além do centro de curvatura. Então, é esse aqui, ó. Objeto que está antes aqui do centro de curvatura. Veja que esse espelho é o espelho côncavo, ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos traçar uma daquelas características aqui. Então, eu vou escolher todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir pelo foco. Mas veja que esse raio vai sair da extremidade do objeto, porque se o objeto já está em cima do eixo principal, a imagem dele também se fará com base no eixo principal. Então a gente não precisa se preocupar com a base do meu objeto, descobrir onde é que vai ser. Eu preciso descobrir onde é que vai ser a extremidade, a ponta do meu objeto. Já já você vai verificar como que é isso. Então todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, a gente viu ali atrás que ele vai refletir pelo foco. Só que um raio só não é suficiente para a gente descobrir onde que vai se formar a imagem. Por isso que eu vou precisar de mais uma daquelas propriedades, daquelas 4, para colocar aqui. E uma das que eu mais utilizo é essa do raio passando pelo centro de curvatura. Então, saindo da extremidade do objeto, você só vai traçar esse raio com a régua, passando pelo centro de curvatura. Então, todo raio que incide pelo centro de curvatura reflete por ele mesmo, né? Aqui não está mostrando que está refletindo, que está batendo no espelho, porque aqui é uma representação, mas na verdade o espelho sendo curvo, realmente ele bate, né? E aí onde formou aqui, onde teve o cruzamento dos próprios raios, nós vamos ter aqui a formação da imagem. Veja a característica dessa imagem. A base do objeto está em cima do eixo principal, então a base da imagem também se fará no eixo principal. Então, por isso que a gente se preocupa somente com a extremidade. E aí traça-se os raios a partir dessa extremidade. Então, onde houve o encontro dos raios é exatamente a extremidade da imagem deste objeto. Então, a gente percebe que este objeto se formou aqui com uma característica especial. A gente coloca a natureza. Por que a gente classifica ela como real? Toda imagem que é formada pela reflexão dos próprios raios, que não precisou da gente fazer aquele prolongamento, é chamado de real. Então essa imagem ela é real. Tá? Alguns dizem que ela foi feita dentro do espelho, né? A imagem virtual é feita dentro do espelho e a imagem real é fora do espelho. Eu não gosto muito de dar essa definição, eu prefiro dar a definição que a imagem é real quando ela é feita conjugada pelo cruzamento dos próprios raios, ok? Quando se formar aqui uma imagem virtual, eu vou te mostrar o contrário disso. A orientação é uma outra característica que a gente tem que prestar atenção. Orientação é se ela é direita ou se ela é invertida. Nesse caso, né, objeto para cima e a imagem para baixo, ela foi invertida, ok? Invertida não em relação ao espelho. O nosso referencial aqui é o objeto, tá? Então ela é invertida, a imagem é invertida em relação ao objeto, ok? Que se o objeto tivesse aqui de cabeça para baixo, a imagem se faria de cabeça para cima. Então ela continuaria invertida em relação ao objeto. O tamanho, aqui também está bem nítido, está visual aqui, né? O que aconteceu com o nosso objeto. Ele ficou menor que o objeto. A imagem ficou menor que o objeto, ok? Então, toda a imagem de um objeto, além do centro de curvatura, terão essas características, ok? A gente vai ver também ao longo dos slides que toda vez que a imagem é real, ela também é invertida, ok? Isso nos espelhos
que obedecem às condições de Gauss, ok? Então, toda imagem real, ela será invertida. Agora, menor, maior ou igual vai depender da posição que o objeto vai estar aqui. A gente vai vendo aqui ao longo da explicação. Aqui eu coloquei os outros raios para mostrar que qualquer um que a gente utilize vai cruzar no mesmo lugar. Então, se eu tivesse usado aqui a propriedade do raio que passa pelo vértice e volta com o mesmo ângulo, também formou no mesmo lugar. Ou também aquela que sai daqui em direção ao foco, ele reflete paralelo. Então, percebe-se que qualquer um dos 4 raios notáveis que a gente utilizar vai promover a formação da imagem no mesmo local, ok? Passamos então para a letra B, lá da sua resolução. É o objeto em cima do centro de curvatura, ok? Aqui está errado, né? Entre o centro de curvatura e o foco. Não, aqui é exatamente em cima do centro de curvatura, ok? Então vamos fazer a mesma coisa. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio que incidir pelo foco vai refletir paralelo. Então eu escolhi essa aqui, né? Para a gente fazer essa formação dessa imagem. Mas lembrando que pode ser qualquer uma das 4. E a gente percebe que houve a formação da imagem. Veja a característica dela. Ela foi real ou foi invertida? Como foi? Aliás, ela foi real ou foi virtual? Ela foi real porque foi feita com o cruzamento dos próprios raios, né? E ela, como ela é real, obviamente ela vai ser, como eu citei no slide anterior, ela vai ser invertida. E, nesse caso, o tamanho é igual ao objeto. O tamanho da imagem é igual ao do objeto. Todas as vezes que o objeto estiver exatamente em cima do centro de curvatura, isto vai acontecer. Consequentemente, lógico, para o espelho côncavo, ok? Aqui eu estou mostrando também que qualquer outra daquelas propriedades funcionaria. Olha aqui, ó, saindo daqui em direção ao centro de curvatura, que é uma reta só, também iria dar certo, ok? Muito bem. Chegando aqui o objeto um pouquinho mais para frente, agora objeto entre o centro de curvatura e o foco, que é a sua letra C. Todo raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. Você percebe que eu gosto muito de utilizar esta aqui, né? Agora eu vou utilizar uma outra. Todo raio que sai daqui em direção ao centro de curvatura reflete por ele mesmo e formou-se a imagem aqui, ó. Veja bem, foi bem maior do que o objeto, ok? Então, natureza, por ser formada pelos próprios raios, real. Consequentemente, se é real, também ela é invertida. E se ela, nesse caso aqui, apresentou-se bem maior que o objeto, obviamente a gente coloca maior que o objeto, ok? Então não compensa a gente decorar as características em cada lugar, né? Isso aqui é muito fácil da gente montar o espelho e colocar o objeto onde o exercício mandou e você traçar esses raios e obter essas características aqui, certo? Mas às vezes de tanto a gente resolver exercício a gente acaba memorizando, até porque toda a imagem real ela é invertida, né? E não sei se você foi percebendo que à medida que o objeto foi se aproximando do espelho, a imagem foi aumentando de tamanho. O primeiro slide lá, o objeto era aqui, a imagem foi menor. O segundo, o objeto já foi exatamente em cima do centro de curvatura, a imagem já foi igual. E o objeto um pouquinho mais à frente agora, entre o centro de curvatura e o foco, a imagem já foi maior. Então, à medida que eu chego o objeto próximo ao espelho, essa imagem ela está aumentando de tamanho, ok? Aqui também a demonstração, que os outros funcionaria da mesma forma. E vamos para o próximo. Agora, objeto exatamente em cima do foco. Todo raio que incide paralelo
reflete passando pelo foco. Todo raio que incide pelo vértice reflete com o mesmo ângulo. Veja que esse raio aqui está paralelo a esse, né? Então, peraí, se está paralelo, eles não vão se encontrar do lado de cá. Se não vão se encontrar do lado de cá, não vai formar a imagem, porque para formar a imagem eles têm que se encontrar. Então, vou tentar utilizar uma outra propriedade. Todo raio que sai daqui em direção ao centro de curvatura reflete por ele mesmo. Também não cruzou. Então, vamos tentar prolongar o espelho, prolongar a imagem. Aliás, prolongar o raio refletido. Prolongar esse raio refletido. Prolongar esse raio refletido. Por que prolongar? Porque se o prolongamento deles cruzassem um com o outro, aí formaria a imagem virtual. Mas como não cruzou nem antes e nem depois, a gente diz que essa imagem ela é imprópria. Imprópria para o estudo, né? Porque existe um axioma da matemática que diz que duas retas paralelas se interceptam no infinito. Então, por essa teoria, existiria uma imagem dessa lá no infinito. Só que a gente não consegue, né, captar e enxergar isso. Então, por isso que ela é imprópria para o nosso estudo. A gente não consegue visualizar essa imagem para a gente estudar a natureza ou a orientação e o tamanho dela. Ok? Então, na verdade, não forma imagem, né? Se a gente não pode ver, a gente não pode enxergar, não forma essa imagem. Então, todo objeto em cima do foco vai ter essa característica de ser impróprio. Agora, chegando mais próximo do espelho, continuando com o espelho côncavo, essa é a última construção, né? Começamos aqui antes do centro de curvatura, em cima do centro de curvatura, entre o centro e o foco, em cima do foco, e agora entre o foco e o vértice. Todo raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. Vamos pegar uma outra propriedade. Todo raio que sai da extremidade do objeto em direção ao centro de curvatura reflete por ele mesmo. Então, ele vai bater lá no espelho e vai bater por ele, voltar por ele mesmo. Perceba que esses dois raios estão se afastando. Obviamente, eles não vão se encontrar. Então, quando isso não acontece, a gente vai prolongar o raio refletido. Veja que não é o prolongamento do raio incidente, é o prolongamento do raio refletido. E aqui a gente também vai prolongar o raio refletido. E formou aqui, então, o cruzamento desses raios. Formando o cruzamento desses raios, nós vamos ter aqui a formação da imagem. Tá? Então, perceba que essa é a única posição que o objeto vai estar diante do espelho, no caso entre o foco e o vértice, para que nós tenhamos uma imagem virtual. Ok? Então, nos espelhos côncavos, tem imagem virtual? Tem. E onde que o objeto tem que estar? Entre o foco e o vértice. Ok? Daqui para trás, você percebeu que aqui não teve, e daqui para trás ela sempre foi real. Então, característica dessa imagem virtual. Por quê? Porque foi feita com os prolongamentos dos raios. A gente vai evitar falar que porque ela foi feita lá dentro do espelho. E isso, quando a gente for estudar lentes, já é o contrário e aí acaba ficando complicado, né? Se a gente decorar dessa forma. Então, a explicação verdadeira é que é virtual porque foi feita ou conjugada com o cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. Ok? Orientação. Ela é direita. Assim como toda real ela é invertida, toda virtual ela vai ser direita, dentro das condições de nitidez de Gauss. Ok? E a gente está observando aqui que ela foi também maior que o objeto. Tá? Então, olha só. No espelho côncavo, se ela foi virtual, e o único lugar em que ela é virtual é aqui, o objeto tem que estar nessa posição, entre o foco e o vértice, ela vai ser maior que o objeto. Virtual, direita e maior que o objeto.
A gente vai perceber no próximo slide, na formação do espelho convexo, que lá também vai ser virtual. Também vai ser, né, direita. Só que a gente vai perceber que há uma mudancinha aqui, ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei as outras propriedades para mostrar aqui, né? Iria acontecer a mesma coisa. Bom, então agora nós temos o espelho convexo. Aqui o cabelinho, né? Mostrando que a parte refletora é a de fora, ok? E vamos traçar os nossos raios notáveis aqui. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir com seu prolongamento passando pelo foco. Veja bem, né? Então você vai traçar essa reta, você vai pegar a régua e traçar o pontilhado para cá e vai o verdadeiro raio, né, nessa direção. Então, todo raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. Para formar a imagem, vai precisar de uma outra. Eu vou utilizar do centro de curvatura. Veja que ela tem a tendência de passar lá no centro de curvatura. Só que o espelho vai refletir esse raio. Quem vai passar por lá é o prolongamento dele. E aqui os próprios raios não vão se encontrar, mas o prolongamento deles se encontraram. Então aqui nós teremos a formação da imagem. Veja bem as características dela. Como foi conjugada pelos prolongamentos, ela foi virtual. Se foi virtual, também será direita, né? Porém, o tamanho dela é menor, tá? Diferente do que a gente viu aqui. Deixa eu voltar para você. Veja bem, aqui ela foi virtual, direita, porém maior. Espelho côncavo, espelho convexo, virtual, direita e menor que o objeto. Professor, e se eu aproximar o objeto aqui do meu espelho, como você fez aqui no espelho côncavo? Bom, aqui nós não vamos ter alteração, tá? Porque este objeto está de frente à parte refletora e não tem nenhuma posição específica aqui que vai dar características diferentes. Óbvio que à medida que a gente vai chegando o objeto aqui mais próximo do espelho, a imagem ela vai ficando um pouquinho maior, mas nunca será igual ou maior que o objeto, ela sempre será menor que o objeto, tá? Então, para demonstrar isso, eu coloquei aqui o objeto mais próximo um pouco e vou mostrar para você tudo novamente, né? Só para te demonstrar que, olha só, que a imagem teve um ligeiro aumento, porém as características dela em relação ao objeto não mudou. Ela continua virtual, ela continua direita e ela continua menor que o objeto, ok? Então não adianta, só existe uma construção para o espelho convexo. Então o espelho convexo só existe essa característica aqui, ok? Bom, eu quero abordar agora a utilização desse espelho. Onde que esse espelho é utilizado, né? Esse espelho aqui é aquele que a gente viu lá no primeiro slide, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui que é utilizado lá no supermercado, ok? Por que que ele é utilizado lá? Como a imagem ela é direita, ela é virtual e como ela é menor, né, ela acaba ampliando o campo de visão, né, acaba cabendo mais imagens aqui, né, no espelho. Então ele é utilizado com essa finalidade, ele amplia a visão, certo? Também é muito utilizado nos retrovisores de caminhoneiros, né? Aqui embaixo assim dos retrovisores dos caminhões tem uma bolinha dessa aqui que facilita ele ver carros que estejam ultrapassando ele, né? Para que nesse caso aqui, desse espelho aqui, se for plano, dá um ponto cego e às vezes ele vai olhar para o espelho e o carro já está ultrapassando ele e ele não percebe o carro. Então esse aqui ajuda ele a perceber que existe um carro já ultrapassando ele, ok? Porque ele amplia, né, o campo de visão, ok? Outra que a gente viu ali foi
a utilização desse espelho aqui, ó, do dentista. E onde ele se encontra lá? Quais são as características quando a gente utiliza esse tipo de espelho lá? Vamos lá para a nossa construção. Vou procurar aqui. Veja bem, é bem esse aqui, ó. Tá? O dente, que no caso é o objeto, ele tem que ficar entre o foco e o vértice, né? Para que a imagem do seu dente, vista pelo dentista, seja ampliada. Tá? E por que não usa, o dente não pode ficar para cá? Porque se ficar para cá, pode até ter um momento em que você vai ter a ampliação da imagem. Né? Esse caso aqui, por exemplo, você tem a ampliação da imagem. Só que essa imagem aqui, ela tem que ser projetada em um anteparo. Ela precisa ser projetada em algum lugar para você verificar. Né? Já imaginou você sentado lá na cadeira do dentista, o dentista colocar o espelho e projetar a imagem do seu dente numa parede? Né? Seria estranho, né? E é complicado para o dentista trabalhar dessa forma. Então, ele tem que focar, né? Tem que colocar o seu dente, por isso que ele chega o espelho bem pertinho do seu dente lá, para que a imagem dele, do seu dente, seja ampliada dentro do próprio espelho, né? Que ela seja virtual e direita, ok? Então esses dois aqui são muito utilizados, né? No nosso dia a dia, ok? E cai bastante no vestibular a utilização deles. Muito bem. Aqui eu tenho a resolução do exercício número 2 da apostila de vocês lá. O edifício, esse aqui, né, localizado em Londres e conhecido como, não sei falar esse nome aí, tem causado diversos problemas para a sua vizinhança. Moradores e funcionários da região têm argumentado que desde a sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve registros de casos estacionados nas proximidades dos... Aliás, houve registros de carros estacionados nas proximidades do prédio que tiveram suas pinturas danificadas e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu. Antes de eu resolver esse exercício, eu vou te mostrar aqui, eu achei aqui o vídeo dessa situação e era bem interessante para a gente poder ter noção, né? Já que a gente está estudando esse espelho, vamos dar uma olhada nessa reportagem.
Beleza? Então, vamos aqui para a resolução desse exercício aqui. Então, esse texto está falando exatamente o que a gente viu nesse vídeo. E aí, os carros foram danificados porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a um espelho côncavo, um espelho convexo, uma lente divergente ou uma lente convergente. Bom, aqui a gente percebe que o espelho côncavo tem o poder de convergir os raios, ok? E o espelho convexo tem o poder de divergir os raios. Então, para esta questão, a alternativa correta só pode ser espelho côncavo, né? Porque no espelho côncavo, esses raios, no caso lá do vídeo, os raios do Sol, eles chegam na Terra de forma paralela. E aí, os espelhos lá do prédio estavam convergindo os raios para um determinado ponto, né? Para uma determinada região ali, próximo a ele, da calçada, onde que o rapaz colocou o ovo lá e etc. Tá? Então, resolução do exercício é letra A, tá certo? Bom, aqui eu tenho aqui um outro exercício, né? Porque é o exercício número 3 da sua apostila, ok? Para a gente encerrar essa aula aqui, esse exercício 3. Aqui eles estão abordando nesse exercício os retrovisores dos automóveis, né? Os espelhos citados são espelhos esféricos usados na parte externa do veículo. Já o espelho interno é sempre plano, que é o retrovisor que fica dentro do carro, né? Com relação às características do espelho retrovisor, é correto afirmar que o espelho externo é esférico, côncavo e forma uma imagem menor, direita e virtual do objeto. Bom, então aqui eu busquei uma imagem que mostra que o espelho côncavo, né, ele tem uma imagem direita, realmente aqui ele consegue formar uma imagem direita, consegue formar uma imagem virtual, só que quando o espelho utilizado é o côncavo, essa imagem ela é maior, e aqui ele está dizendo que ela é menor, tá? Então não tem como ser letra A, ok? Todo espelho côncavo, quando ele vai conjugar a imagem virtual, ela é maior do que o objeto, ok? Letra B. O espelho interno, por ser plano, gera uma imagem menor. Bom, aqui já não está legal a alternativa, porque a imagem de um espelho plano ela é sempre igual, né? Ela é sempre virtual e sempre direita, mas aqui está falando que ela é menor, então não pode ser a letra B. A imagem formada pelo espelho externo é maior que o objeto. Bom, também não pode ser maior, que a gente viu ali que quando ele é utilizado com essa finalidade, tem a finalidade de ampliar o campo de visão. E para ampliar o campo de visão, a imagem tem que ser menor. Aí a imagem sendo menor, cabe maior quantidade de imagens dentro dele, para a gente poder observar, ok? Então não pode ser a letra C em função disso aqui. Agora, o espelho externo é convexo e forma uma imagem menor que o objeto. Aliás, antes aqui eu coloquei mostrando para você aqui essa alternativa, por que não é, né? Por que não é a letra C? Ou não, essa imagem aqui é para mostrar por que é a letra D, é verdade. O espelho externo é convexo, então esse aqui é um espelho convexo, e forma uma imagem menor, aqui é a imagem formada, menor, aumentando o campo visual. Então essa alternativa aqui é a correta, certo? Então tá aí, letra D. Bom, pessoal, então foi aqui a aula de espelhos esféricos 1 e aguardem que logo logo estarei postando a aula de espelhos esféricos 2, onde nós vamos abordar a parte de conta, né, do quanto que a imagem foi maior, a distância que ela realmente ficou do espelho. Então nós vamos dar uma abordagem analítica. Então o conteúdo chama-se estudo analítico dos espelhos esféricos, ok? Então aguardo vocês e até lá.